Tem povo que não tem carnaval, tem povo que não tem ritual. Começa agora o programa mais esperado pela comunidade brasileira e angolana. Brasil-Angola, parceria que faz. Dois países irmãos que agora pela rádio Eclésia 97.5 FM lhes trará muita alegria e informações. Acredite, prêmios para você. A partir das 17 horas, aqui na emissora católica de Angola, 97.5 FM. Eles povo de Angola e Brasil. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Angola. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Brasil-Angola, parceria que faz, aqui na Rádio Eclésia 97.5 FM, a emissora católica de Angola. Este é um espaço de diálogo, conhecimento e partilha de experiências que fortalece os laços entre Angola e Brasil, promovendo ideias, oportunidades e exemplos inspiradores de empreendedorismo e desenvolvimento humano. Eu sou o Cláudio Holanda e comigo está o meu parceiro Hugo Bush, consultor empresarial, diretor de relações institucionais da EBRAM e conhecido por todos nós como consultor da palavra inteligente. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, professor, parceiro, né? Também nossos ouvintes, e hoje, pra mim é melhor ainda que eu tenho afilhada na minha mesa hoje. Aí fica melhor ainda, que afilhada, hein? Hoje abordaremos um tema que está presente em todos os setores da sociedade e que pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma relação profissional. Atendimento com excelência, o pilar das relações profissionais. Recebemos hoje uma convidada de grande destaque no mundo empresarial e da formação profissional, Regina Célia da Silva Dias Mestre. Sua formação, formadora, palestrante e profissional de direito, especialista em capacitação profissional nas áreas de atendimento, liderança, vendas e empreendedorismo e desenvolvimento humano. É sócia e diretora de várias empresas nos setores do comércio, serviço e mineração. Associada e fundadora da EBRAM e da Câmara de Comércio Angola Brasil. Presidente da Assembleia Geral da EBRAM para o mandato 2026 e 2027. Embaixadora do Movimento das Mulheres Empreendedoras de Angola. E foi eleita pela revista UAV como personalidade feminina do ano de 2025. Seja muito bem-vinda ao programa Brasil-Angola, parceria que faz. Boa tarde, Regina Mestre. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Eclésias. Muito obrigada pelo convite, que muito me honra. Muito obrigada, professor Cláudio Holanda, Hugo Bush, como disse, é meu padrinho, que me incentivou muito a entrar na área de formação. E boa tarde especial para os ouvintes. Numa parceria da Rádio Eclésia 97.5 FM com ABCH, Associação Beneficente Cláudio Holanda, direção técnica de Francisco Carlos, coordenadora da produção ela, Márcia Holanda, assessoria técnica e edição do DJ tão procurado que é o Walter Mix. Convidamos a todos a estarem conosco e participarem da nossa programação. Prezado ouvinte, a sua participação é de suma importância para o pequeno e médio empresário. E a você que quer ser um empreendedor, não deixe de participar. Ligue e participe. Nosso número direto para que você fale conosco
930-775756 ou mande mensagem pelo WhatsApp. Não deixe de participar. Brasil Angola, parceria que faz 924-3939 ou 945-590034. Brasil Angola, parceria que faz o seu parceiro de todos os dias. Prezados ouvintes, depois de ir ao ar nas ondas da Rádio Eclésias, emissora católica de Angola, todos os episódios do Brasil Angola, parceria que faz, ficam disponíveis no YouTube, para que você assista quando e onde quiser. Acesse e inscreva-se no nosso canal. Programa Brasil Angola, parceria que faz, e aproveite todas as entrevistas e debates, conteúdos especiais para o fortalecimento das relações entre Brasil e Angola. A maior e melhor escola técnica de marketing e comunicação de Angola. Cefet. Novas turmas, inscrevam-se já. 924-24-3939. Brasil Angola, parceria que faz orientação de negócios para você. Prezados ouvintes, vamos conhecer agora a história de uma mulher que escolheu Angola. E não só, né, Angola, escolheu uma coisa muito especial que depois ela vai falar aqui para nós, tá? E para começarmos, conta para nós, Regina Mestre, quantos anos em Angola e como nasceu esta ligação com o país? Bom, no próximo mês, no próximo dia 15, vão completar exatamente 29 anos que eu cheguei em Angola. Imagina só. A minha ligação com Angola começou exatamente por... As pessoas falam que é destino, mas eu acredito que seja Deus mesmo que coloca as pessoas na vida das outras. Eu conheci o meu esposo angolano no Brasil e ele viveu lá por 22 anos. Quando eles estavam pretendendo voltar para Angola, 6 meses antes eu conheci e vim com ele, um país ainda em guerra. Começar do zero aqui, ele não veio por nenhuma empresa e deu certo, porque a nossa parceria é uma parceria muito completa, é uma parceria feita com muito amor, com muito respeito, com muita cumplicidade, com muito apoio um ao outro. Então, estamos juntos há 30 anos e realmente essa junção, né? Brasil-Angola deu muito certo para mim. Eu, por exemplo, sempre, né? Quando anuncio o aniversário de casamento deles, eu digo, esse é o casal nota 1000, um casal que a gente adora. E também, eles têm um poder de comunicação também, né? Eles se comunicam. Fala aí um pouco. Casal de banco, né? 30 horas, né? Porque são sócios, trabalham juntos, vivem juntos. É complicado, hein, pô? Olha aí, Banco Bica, boa oportunidade aí de pegar pro patrocínio. Gente, nós queremos saber mais, Regina. Qual foi a maior dificuldade que enfrentou durante o processo de adaptação e construção da sua trajetória aqui em Angola? Como é que foi? Em que pese eu ter pego ainda 6 anos de guerra e ter saído de uma condição boa ainda no Brasil, e cheguei aqui, fui viver no 6º andar, sem elevador. Naquela altura, quem está aqui sabe muito bem, nós ficamos 10 dias sem água, sem energia elétrica. Tinha as dificuldades estruturais, né? Não era tudo que você encontrava nos supermercados.
foi o primeiro impacto. E esse impacto de quem vive num país que ainda está em guerra, embora Luanda, Deus, graças a Deus, da época que eu cheguei nunca teve nenhum bombardeio aqui, mas o país todo sofria, né? Não tinha produção, não tinha importações regulares, né? Como passou a ter. Então, às vezes você queria comprar um alimento básico que você não encontrava. Mas a maior dificuldade que eu enfrentei, eu acho que é que todo imigrante enfrenta, as saudades da família. Eu deixei a minha filha nos primeiros meses ainda com a minha mãe, ela tinha 6 anos, e essa saudade realmente foi grande para mim, foi enfrentar. E depois a transição, né? Eu deixei de ser advogada para entrar no mundo empresarial, então não foi fácil também. Não foi fácil eu fazer essa transição, né? Mas assim, vamos lá, né? Decidi e vamos viver aqui. Agora, você estava falando há pouco, né? Que você era advogada no Brasil, né? Onde a sua formação. Mas quando chegou aqui, não exerceu a profissão e ingressou no mundo dos negócios. Como foi essa transição de advogada para empresária? Conta pra gente. Olha, o poder da decisão. Eu um dia ainda vou escrever um livro com esse título, Poder da Decisão. Eu me formei muito jovem, com 17 anos entrei na universidade, formei com 21, com 24 anos eu já tinha 3 pós-graduação, era um sonho mesmo eu advogar. Quando eu conheci o Vitor, eu era procuradora do Detran de Goiás. Depois subi para um cargo, procuradora-geral do Detran de Goiás. E abaixo de mim tinham mais 11 procuradoras. Então, quando você vem para um país que você vai começar de baixo, como diz, sem nenhuma referência, você tem que trabalhar muito o seu ego, a sua mente. Mas eu sempre levei muito atenta o poder da decisão. Eu decidi vir para cá e aqui eu ia ser feliz e me realizar. O país estava em guerra, o curso de direito não é reconhecido, teria que fazer equivalência, então começamos no mundo empresarial. E Angola é uma grande escola, é uma escola que você aprende diariamente. Estando aqui com muitas oportunidades, cada dificuldade eu encontrava uma oportunidade. As nossas filhas foram estudar e não tinha botão, eu montei um armarinho, uma retrosaria. Agora, você está falando, né? Com relação do aprendizado. E aí eu te pergunto, que Angola lhe proporcionou tanto profissionalmente como um ser humano? O que te Olha, trouxe? Eu acho que todo o crescimento que nós temos profissional impacta também no pessoal. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que 29 anos atrás. Profissionalmente, em que pese eu ter sido sempre uma pessoa com uma visão de dinamismo, eu aqui em Angola sou uma pessoa muito mais voltada para a especialização, uma pessoa que realmente quer crescer a cada vez mais. Eu observei aqui essa sede de crescimento que as pessoas têm. Então Angola vai nos moldando para isso, vai nos preparando, né? E como ser humano, eu acho que todos nós ficamos mais empáticos, mais solidários, mais unidos uns com os outros, né? E então isso nos faz um ser humano muito melhor. Prezado ouvinte, a sua participação é de suma importância para o pequeno e médio empresário. E a você que quer ser um empreendedor, não deixe de participar. Ligue e participe. Nosso número direto para que você fale conosco: 930-775756. Ou mande mensagem pelo WhatsApp. Não deixe de participar. Brasil Angola, parceria que faz 924-3939 ou 945-590034. Brasil Angola, parceria que faz, o seu parceiro de todos os dias. A maior e melhor escola técnica de marketing e comunicação de Angola. Cefet. Novas turmas, inscrevam-se já.
Brasil Angola, parceria que faz orientação de negócios para você. Caros ouvintes, agora é o nosso momento musical escolhido pela nossa convidada, que eu vou querer que ela até anuncie qual é a música, Regina. Essa música fala muito no meu coração, porque eu a conheci quando estava ainda no Brasil, nem pensava ainda vir morar definitivamente em Angola, né? O meu esposo e o irmão dele, que são angolanos, cantava essa música, Mushima, com Valdemar Barros. Eu adoro essa música. Vamos ouvir. Brasil Angola, parceria que faz agora música para você. Santana si wanga mbe wanga wamye ungibeke wa Santana watorila simujibie watorila simujibie watorila simujibie mama wajibila zikasokawa watorila zimuzibie watorila zimuzibie watorila zimuzibie mama wajibila zikasokawa Wajibila zikasokawa
Valdemar Bastos com a música Mushima. Estamos entrando agora no bloco 2. Formação, liderança e o propósito de capacitar pessoas. Bom, Regina, eu vou começar com uma pergunta bem fácil pra você, pô. Padrinho, hein? Pô, essa aí é tranquila, pô. A Regina atua na área de formação profissional, ministrando várias formações. O que a levou a abraçar essa missão de capacitar pessoas? Bom, foi a minha visão de empresária e a minha visão também de estar dos dois lados do balcão. Um lado como cliente e um lado como empresária. Então eu tenho autoridade para falar sobre isso. E eu entendi que nenhuma relação profissional se constitui sem um bom atendimento, sem vendas, sem dinamismo, sem liderança, sem gestão de tempo, principalmente tempo, porque às vezes as pessoas perdem tanto tempo nas empresas e não fazem as prioridades. Então, vendo isso e vendo um mercado que tinha essa lacuna ainda no mercado, eu realmente resolvi me especializar na área de atendimento, vendas, liderança, formação, porque eu tenho dentro de mim que o maior benefício que você possa dar para uma pessoa é o crescimento, o conhecimento, mas o conhecimento que realmente faz a mudança na vida das pessoas. Não é o conhecimento que você adquire através de um certificado, põe dentro da gaveta e nunca mais olha. É aquele conhecimento que realmente transforma as pessoas. Então, por isso que eu escolhi essa área, e essa minha visão me permite ver o lado do trabalhador, como o lado do cliente, para que essas duas fases, né, do atendimento, das relações profissionais possam se comunicar em perfeita ordem. Hoje eu estava conversando com um colega de trabalho que é da outra empresa do grupo, né? E nós estamos trazendo uma outra marca agora do Brasil para distribuir aqui. E a primeira formação que a gente pretende dar antes da área técnica vai ser a comportamental, que é trabalhar a ética, a conduta, porque a gente vai trabalhar diretamente na casa da pessoa, né, ou na empresa. Então a gente precisa ter esse perfil do profissional. O que significa contribuir para a transformação de profissionais, empreendedores, mulheres e jovens através de formação? Olha, desde que eu cheguei aqui, eu sempre pensei que eu não ia ver Angola só como uma fonte de renda para mim e para minha família. Eu sempre pensei que eu deveria deixar um legado aqui em Angola. E, modéstia à parte, eu quero e estou construindo. Ainda vou fazer muito mais ainda. E, conforme eu disse, né, o conhecimento é o maior benefício que você pode entregar para uma pessoa. O conhecimento em si não há valores que paga, mas é importantíssimo despertar para as pessoas que o poder transformacional existe dentro de cada um. Então, cada um tem que ver o caminho que quer seguir e se preparar para aquele caminho. Quanto mais preparado nós tivermos, com formação, com qualificação, mais oportunidades nós vamos ter. E depois da formação tem um aspecto muito gratificante, porque você forma uma pessoa e a formação se expande, porque ele vai chegar na casa dele e vai dividir com o pai, com a tia que não pôde ir. Vira um agente multiplicador. Exato, exatamente isso. Quer dizer, é uma multiplicação na própria família, no próprio seio que ele está. Então, se as pessoas realmente têm essa consciência que o meu caminho depende de mim, de eu usar aquela formação que eu tive, aquele conhecimento, para ser um agente transformador da minha vida, da minha casa, da minha família e da empresa onde que eu estou, é essa a missão. Então, eu me sinto extremamente gratificada por fazer parte desse momento de Angola, desse crescimento que Angola tem tido. Agora, falando de atendimento ao cliente, coisa fácil para você. Quais são as principais características de um atendimento com excelência? Bom, nós sabemos que a forma de comercializar mudou.
né? As oportunidades mudaram, a concorrência está aí e os clientes também estão cada vez mais exigentes e com cada vez mais opções de escolhas. Então hoje eles não querem só comprar um produto ou serviço, eles querem uma experiência. O que é uma experiência? É um atendimento qualificado, é um atendimento onde que você prioriza o cliente. Então quais são as qualificações de um atendimento de excelência? Primeiro, a atenção. E a atenção induz ao respeito, o tratamento que você dirige a um senhor, uma senhora, né? Você olhar para a pessoa, você dar aquele acolhimento, você sorrir, né? Isso impacta muito. E uma das coisas que eu acho que é primordial no atendimento é a comunicação assertiva. Você tem que saber entender o público-alvo com o qual você está se dirigindo. Eu não posso atender uma cliente que é muito simples, usando palavras muito mais sofisticadas, que ela não vai entender mais nada, né? Então, isso que é importante. Por isso que é importante conhecer o perfil das pessoas. E às vezes posso falar, olha, o cliente chegou agora, eu não conheço, mas você vai realmente se preparando para ver aquilo. Então, a atenção, a comunicação, a gentileza, a agilidade, né? Sem pressão, né? Você atende um cliente rápido. Hoje nós vivemos com todo mundo sofre da questão de tempo, da pressa. Nós temos que ser ágil, mas nós não podemos pressionar nem antecipar, não é? Isso que faz um atendimento de excelência. Principalmente também a escuta ativa. Não adianta um cliente chegar na minha loja ou num serviço público, na instituição, e eu só falar e não ouvir o cliente. Então a escuta ativa também impacta demais nesse atendimento de excelência. Eu entender o que o cliente quer, ajudar o cliente. O bom vendedor não é aquele que empurra a mercadoria, não. Nós não podemos ser aquele vendedor que empurra coisas, não. Nós temos que ser um vendedor consultor, que orienta, que ajuda. Esse sim é o grande diferencial. E as empresas que acordarem para isso, ou os profissionais autônomos também, eles vão entender que o relacionamento que eles vão criar com o cliente é isso que fideliza, isso que faz o cliente voltar. Cria olha, eu vínculo. fui tão bem atendida ali naquela loja que eu quero voltar sempre lá. Agora me fala, como podemos criar uma experiência positiva e memorável para o cliente? Ano passado, eu fiz no Brasil uma formação da Disney, atendimento de excelência padrão Disney. Porque nós sabemos que a Disney é a maior referência de atendimento hoje ao cliente, né? Então, nós podemos trazer isso para o nosso negócio. A Disney tem uma universidade para mostrar a metodologia dela. Exato, é fantástico, fantástico. Nós podemos trazer aquilo para o nosso negócio. Doutor, eu trabalho vendo bolo na porta da minha casa, mas você pode vender o bolo de uma forma com que o cliente vai ali e fala, uau, né? Aquele atendimento, nossa, tá bem embalado, tá protegido, não tem mosca. Quer dizer, o atendimento, a experiência do cliente, como é que nós podemos levar? Tornando o cliente único. Nós trabalhamos com o sexto sentido que nós temos. A visão, o que o cliente vai ver quando ele chega no meu escritório? Vai ver um escritório bem arrumado ou não? Um ambiente agradável, um aroma, sabe? Quando você chega assim no lugar, nossa, que cheiro agradável, né? De que esse cheiro, né? De bom ar e daquilo, né? Uma música ambiente, não é aquela música alta que você não consegue, vai conversar com uma pessoa e fala, não percebo, porque a música não está apropriada. Ou seja, você tem que preparar o ambiente para receber. Se você trabalha com algum produto que a pessoa pode pegar, manusear, né? É uma comida, ou um tecido, a pessoa sentir o tato. Quer dizer, você personalizar o atendimento, tá? Ou seja, o diferencial. Hoje, por exemplo, fiz uma encomenda de uma empresa, né? Não vou dizer o nome, de suplementos. E a menina me ligou, doutora, a senhora vai receber hoje um brinde porque a senhora é uma cliente muito especial para nós. E me mandou um cartãozinho. Isso sim é um diferencial, não é? E o cliente, cada vez mais, ele vai ficar fidelizado àquela empresa que faz ele se sentir especial. Às vezes a gente paga até mais caro, né? Pra você ir num lugar, mas eu sei, é mais caro que o outro, mas eu sou tão bem atendida, é o meu momento VIP. Então é isso que nós temos que fazer, seja qual for o nosso negócio, sugerir, antecipar as necessidades, né? Ou seja, nós temos que surpreender o cliente.
Prezado ouvinte, a sua participação é de suma importância para o pequeno e médio empresário. E a você que quer ser um empreendedor, não deixe de participar. Ligue e participe. Nosso número direto para que você fale conosco: 930-775756. Ou mande mensagem pelo WhatsApp. Não deixe de participar. Brasil Angola, parceria que faz 924-3939 ou 945-590034. Brasil Angola, parceria que faz, o seu parceiro de todos os dias. A maior e melhor escola técnica de marketing e comunicação de Angola. Cefet. Novas turmas, inscrevam-se já. 924-24-3939. Brasil Angola, parceria que faz orientação de negócios para você. Você está nos ouvindo a Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, 97.5 FM. Continue ligado, porque agora vamos para a última parte do nosso programa Brasil Angola, parceria que faz. Nosso tema de hoje é atendimento com excelência, o pilar das relações profissionais. Vamos fazer uma curta pausa para ouvir também escolhido pela nossa querida. Diga aí qual é a música, mestre. Pérola, sentada familiar. Sim, exatamente. Admiro muito o trabalho da você, Pérola. tá? Obrigada. Brasil Angola, parceria que faz agora música para você. Familiar. Na sentada familiar há tanta coisa para vos contar. Reunimos na nossa tia que tem a casa com quintal maior. Cada um leva um bocado, eles trazem as bebidas e as tias a comida. Começamos às 14 e acabamos no final do dia. Os primos trazem as colunas, o DJ é o primo mais velho. Falamos tanto e dançamos até doer o nosso joelho. Há sempre aquele tio que quando bebe não se controla. Mas é tão bom reunir com a família e o tempo voa. Para papaiá, com a família o tempo voa. Para papaiá, com a família o tempo. Já quase a acabar o dia, o ambiente está a acalmar. É hora de limpar e no lugar tudo deixar. Uns começam a desmarcar, outros piadas a contar, mas ficam os mais chegados para ajudar a organizar. Depois vêm os grelhados, é muita pena para quem já passou. Voltamos a aquecer a bomba que não acabou. Ainda tem a sobremesa da nossa prima que faz tão bem. Quando acaba nos despedimos até o fim de semana que vem, vem, vem. Com a família o tempo voa. Com a família o tempo voa. Cuidado. Pois é. Vamos dançar na nossa sentada familiar. É o som dessa flauta linda. É.
Acabamos de ouvir a música Sentada Familiar da cantora Pérola. Bom, de novo, vamos pro bloco 3 e é comigo de novo, né, professor? Tem que ser. Trouxe a afilhada, tem que trabalhar. Cara, tem que trabalhar, pô. Ela trouxe bolo, eu tenho que trabalhar, né, pô? Fala pra mim, Regina, qual é o papel da linguagem corporal no atendimento ao cliente? Olha, o corpo fala mais que as palavras, não é? E primeiro nós vemos, nós enxergamos para depois falarmos, para depois ouvirmos, não é? Então imagina você chegar em qualquer lugar e ser recebido com um sorriso, com um olhar de acolhedor. E o contrário, você ser recebido, com muitas vezes acontece com aquela cara, expressão feia, com aquela cara que dá a impressão que você está incomodando, né? Ou a pessoa está mal vestida, tá? E quando eu falo mal vestida, é vestida de forma inadequada para o ambiente de trabalho. E quando eu falo que a pessoa tem que estar bem vestida, não estou querendo dizer de marcas ou não, tem que estar condizente, né? Com bom aspecto, porque a nossa imagem representa, é o cartão de visita do nosso negócio, é o primeiro cartão de visita, porque é aquilo que impacta primeiro no olhar do cliente. E uma postura, você chega às vezes na loja ou nas empresas, as pessoas estão ali encostadas no balcão, falando uma com as outras, nem vem te dar atenção, você anda na loja quase que sozinho e ninguém vê. Então essa expressão corporal, ela já denota que você não é bem-vindo. Não é uma expressão que realmente acolhe o cliente, né? Então você tem que vir, cumprimentar, um sorriso. Se você tem condição de oferecer uma cadeira, fale, ofereça uma cadeira, ou seja, nós temos que demonstrar sempre para o cliente que ele é muito bem-vindo. Então essa questão da linguagem corporal, ela fala muito mais do que às vezes as palavras, não é? Porque se você está no ambiente, chega um cliente, se você faz assim um sinal com a mão, assim, só um minutinho já vou atender, ele já percebe. Ou assim um sinal, na rádio não dá pra ver as mãos, né? Um sinal que pra ele entrar e tudo, ou você vai chegando, ele abre a porta, né? Aquilo tudo representa muito. Então essa linguagem corporal é de extrema importância, a postura, o comportamento, e o Hugo falou muito bem que tem que treinar mesmo as empresas na questão comportamental, porque a questão comportamental ela é muito ampla na questão das relações comerciais. Regina, eu só queria dar uma partezinha, porque a tia Anitta, né, que trabalha comigo há 20 anos, ela ficou dodói. Ah, é? Aí foi uma menina para substituí-la. Aí quando ela chegou lá, ela chegou com os seios quase todos de fora. Eu corri para pegar uma camiseta para se vestir. Isso aí não é só no atendimento ao cliente, não, é como profissional, né? Exato. Eu até às vezes comento nas minhas formações, porque você tem que se vestir de acordo com o cara que você quer alcançar lá em cima, né? Você já tem que ir se preparando, né? Você tem que mostrar competência e não o corpo. E eu às vezes vejo em muitos lugares, né, de atendimento ao público, até em alguns bancos, né, senhoras indo trabalhar com saias muito curtas. Isso não é ético, não é profissional, não é? Você não pode desviar o olhar do seu cliente para o seu atributo físico, né? Então nós é o que eu falei, nós enxergamos antes de falarmos, né? Então as pessoas têm que ter essa postura, e a mulher tem que ter muito esse cuidado, porque senão as pessoas podem desviar do profissional para ir para o lado sexual, né? Isso não condiz. Então, eu até sou apologista que nas empresas devia usar uniforme, porque primeiro fica todo mundo igual, não tem aquela coisa, minha roupa é mais cara que a sua, né? A cor que eu escolhi chama mais atenção, é padronizar. É uma empresa
tem que ser padronizado, né? E não sempre um aspecto assim de organização. Esse aspecto também é uma linguagem corporal que o cliente observa logo. Ele vê se está limpa a empresa, se está organizada, como é que está a calçada, o passeio, né, da sua casa. Tudo isso impacta na visão e na percepção, porque hoje nós não concorremos só com produto e serviço, nós concorremos com a percepção do cliente sobre o nosso negócio, sobre a nossa empresa. Não, e essa percepção ela não é só presencial, também tem a questão remota, né? Hoje você tem atendimentos remotos, você tem médico remoto, você tem quase tudo também remoto, né? Principalmente a formação, né? Você tem várias formações. E o cliente também consegue perceber essa linguagem corporal por parte do atendente no remoto, no digital? Exato, e nós temos que ter uma atenção muito especial com o remoto, porque quando nós estamos presencial, nós estamos ali vendo o cliente, nós estamos sentindo a reação com cada fala que a gente, né, induz para ele. Mas no remoto não, e às vezes no remoto as pessoas estão com pressa, né, você tem que ver e acelerar, mas o cliente consegue sentir mesmo. Por exemplo, se você vai atender um telefone, né, o tom e a velocidade da sua voz impacta muito. Uma coisa é eu falar assim, Rádio Iglesia, bom dia, e outra coisa é eu falar, Rádio Iglesia, bom dia. Quer dizer, eu falei a mesma coisa, né, com o cumprimento, mas o tom diferente. Então o cliente já induz. Se ele te manda uma mensagem e você demora muito tempo para responder, qual é a mensagem que você está falando para ele? Que ele não é importante para você, que você tem muitos clientes, que está ocupado, que não vai dar retorno. Então tudo isso impacta. Por exemplo, algo que acontece muito aqui em Angola, as pessoas atrasam muito no compromisso, né? Você marca um horário com alguém, a pessoa chega 1 hora depois. Isso é uma linguagem não verbal. Você está dizendo o quê para a pessoa? Que você não é uma pessoa muito responsável. O fuso horário da samba é quase igual do Rio. Exato. Tô a vir, chefe, tô a vir, ainda tá em casa. Então é isso, quando a pessoa também escreve alguma coisa muito rápido, não revisa, qual é a linguagem corporal que ela vai estar passando? Que ela tem pressa, que ela não deu atenção, que você não é muito importante. Então isso tudo consegue sentir, sim. Então a gente vai botar agora o que? A etiqueta no atendimento é mais importante do que a qualidade do produto ou serviço? Ambas têm o mesmo peso. Por quê? Nenhum negócio sobrevive só com excelente atendimento, se não houver um bom produto ou um bom serviço. O contrário também é verdadeiro. Nenhuma empresa sobrevive com um ótimo serviço, mas se atende mal os clientes. Quantos de nós já deixamos de ir numa empresa porque fomos mal atendidos? Olha, eu gosto muito do serviço que eles fazem, mas as meninas me atendem tão mal, o rapaz é tão mal-humorado. Quer dizer, então elas têm que ter uma conexão, né? Um complementa o outro, não adianta. Você escolhe só ser atendido pelo dono, né? Exato. E às vezes o dono também, né? Não tem, talvez até o dono não está tão familiarizado com a especialidade da empresa em si, com o atendimento, porque ele não fica muito ali. Então, o certo é você unir atendimento de excelência com produto e serviço de qualidade, aí você vai ter um cliente satisfeito e um cliente fiel. E o cliente satisfeito e fiel, ele, além de ele voltar para de novo comprar, ele nos indica. É um garoto propaganda sem nenhum custos. Eu gostaria de fugir um pouquinho, né? Mas falar da excelência do comportamento, tá? Eu vejo vários executivos que são convidados pelas empresas multinacionais aqui em Angola, e pelos 29 anos da minha amiga, 18 seu e 25 meu, eu já vi vários companheiros nossos mandando as suas esposas e filhos de volta com problema de psiquiatria. Eu pergunto, um trabalho, né, de voluntário, um trabalho social, aonde cada um no seu melhor, podendo dar o seu próximo, não ajudaria, Regina? Olha, na minha visão, eu acho que aquele ditado, a mente vazia é a oficina do diabo, né?
Eu sempre respeitei muito a cultura angolana e é do meu perfil de conviver bem com as pessoas. E quando eu estava aqui, desde o início, eu sempre procurei me envolver em causas, né? Eu lembro que quando nós fundamos a EBRAM também, nós fazíamos muitas atividades voluntárias para deslocados de guerra. E eu sempre disse para os meus amigos, para as minhas amigas que chegam aqui e de outras nacionalidades também, faça alguma coisa. Angola tem muita carência em todos os sentidos. Se você não vai trabalhar numa empresa, participe de um infantário, de um hospital pediátrico, se envolva em alguma atividade, né, porque isso dá um retorno, né, humano pra gente muito bom, né? Espiritual, e você vai estar ocupado, você vai estar mostrando para os seus filhos que não é só dinheiro, não é só o cargo, é muito mais que isso, né? É a solidariedade. Quando nós estamos solidários com as pessoas, isso realmente tem um retorno muito grande para nós. E essa é a minha sugestão, que todas que estiverem aí me ouvindo, que não tenha nenhuma atividade empresarial ou autônoma, né, assim como eu tenho, que se envolva com alguma instituição aí que realmente precisa fazer trabalhos voluntários. Tem trabalhos lindíssimos que estão sendo feitos aí. Angola precisa de si, tá? Regina, rapidamente, né? Diga aí para nossos queridos ouvintes, né, e jovens, e até você que está trabalhando e comete esses erros. Quais são os mais comuns? Os erros no atendimento? O primeiro que eu acho é a falta de atenção. Eu falei agora mesmo e volto a repetir. Um cliente entrar na loja, um cliente te ligar e você não dá um retorno, você está sinalizando que ele não é importante para sua empresa. Então a falta de atenção, e a atenção vai no respeito, vai na postura, vai no retorno que você não dá para ele. E o segundo, a comunicação, quando ela não é assertiva, quando você usa um vocabulário completamente desvirtuado da realidade da pessoa que você está falando. Ela não vai entender nada. Então eu acho que esses dois são os primeiros grandes erros que muitos cometem. Agora, Regina, eu queria que você desse um conselho aqui para os nossos queridos atendimento em banco. Meu Deus! Eles se acham porque tem o dinheiro, que eles são dono do dinheiro. Então você, como cliente, é tratado como nada, né? E no setor público também precisa melhorar muito. E como é que tem sido a sua formação e o que você aconselha os diretores do setor público e os gerentes de banco, porque a sua imagem é que está queimando. Porque quem atende o cliente é os funcionários, né? Exato, nós somos mesmo o cartão de visita da nossa empresa, da nossa instituição. E isso é uma questão muito inerente ao ego das pessoas. As pessoas às vezes se intitulam no poder, às vezes até aquele segurança que está lá na porta de uma instituição, ele acha que você tem que, como os outros, pedir bênção, está ali à disposição dele, ao contrário, né? Ele deveria estar ali te convidando para entrar, sendo gentil, não, mas ele te barra e com uma autoridade assim, descabida. Eu também vejo isso, vejo que muita coisa mudou, melhorou nesses últimos anos, não posso negar, mas existe um caminho muito grande a percorrer, principalmente esse, de compreender que as pessoas estão ali para atender ao público. Não é sobre Regina, é sobre o serviço que eu estou prestando para o público, né? Por isso que eu acho que eu convido todas as instituições, empresas a investirem mesmo na formação dos seus funcionários, das suas equipes, porque às vezes o santo de casa não faz milagre, falam ali, fazem reuniões e o atendimento continua péssimo. E você investir na qualificação dos seus atendentes e da sua equipa, fica muito mais econômico, muito menos oneroso que você ter pessoas ineficientes atendendo. Regina, nós sabemos, né, que Philip Kotler, né, que é o papa do marketing, ele diz que o cliente é o rei, mas aqui não é não, precisa ser, tem melhorado, mas precisa, conforme você falou, melhorar mais. Regina, você tem ministrado formações em várias províncias do país. Como tem sido essa experiência e que mensagem deixa para as instituições e profissionais angolanos sobre a importância de investir no atendimento com excelência?
Exato. Eu tenho tido uma grata satisfação de ter sido convidada algumas vezes para ministrar palestra nas províncias. E eu vou com muito prazer, com muito sentimento de responsabilidade, porque tudo acontece em Luanda, né? Você abre as páginas do LinkedIn, do Instagram, tem uma série de formações acontecendo aqui. E nas províncias nem sempre tem essa oportunidade. E eu entendo que as pessoas hoje têm uma grande sede do saber, para se qualificar, para ter oportunidades, e as instituições, os governos, os administradores têm mesmo que apostar na qualificação das pessoas que estão na província, exatamente para desafogar Luanda, né? E as pessoas realmente têm que ter essa vocação, mas aquilo que eu falei, volto a falar, não é você que faz a formação, é o que a formação faz dentro de você. Você tem que mudar a sua mente. Antes de mudar o seu bolso, a sua vida financeira, muda a sua mente, não é? Porque se for igual o atendimento normal, todo mundo faz. Eu quero ser uma atendente de excelência, eu quero ser um grande empresário. Então a minha instituição tem que funcionar bem. Então eu convido mesmo as instituições a apostarem na formação e tudo, porque nós precisamos de um país forte, uma economia forte. Gene, infelizmente, né, quando a entrevista é boa, né, Hugo? O tempo voa. Né, uma hora para certas coisas é muito, para outras é rápido demais. Agora eu queria que você mandasse uma mensagem, conforme você falou o legado, né? O meu legado são os jovens. Me perdoe os mais velhos, mas a construção de um país jovem como Angola de 50 anos, né? Esses jovens que acreditam naquilo que nós falamos, vão estudar, se formam e não têm emprego. A esse jovem eu queria que você desse uma mensagem para eles de que a excelência, o estudo, a formação nunca é demais. Um dia, uma hora, no momento de Deus vai ser muito importante para você. Então, eu queria que você, como mestra, possa posicionar para eles. Muito importante. E os jovens têm que entender, Angola tem uma juventude muito expressiva, né? Não é falta de talentos, nem é falta de oportunidades também, eu acho, porque quando você quer, você vai atrás das oportunidades. Tem muitas formações que são online, que são presenciais, a custo zero. Então os jovens têm que entender, só que hoje nós temos um grande problema, os jovens estão muito envolvidos com a internet, com saber quem casou, quem separou, quem ganhou carro, e às vezes não se focam no estudo, tá? A vida não muda com intenção, muda com decisão. Então se você decidir que você quer ser um empresário, procure tudo aquilo que você possa fazer para se qualificar, tá? Angola precisa de jovens que mudem o país, jovens que têm intenção, que realmente façam transformação. Nós não precisamos só pessoas para bater carimbos e seguir aquele protocolo antigo, nós queremos pessoas que vão inovar, que trazer motivação. E só mais uma coisa, eu vou estar falando das províncias, no próximo dia 4 eu vou estar no IGE dando uma formação, nas minhas páginas sociais pode seguir, que vão estar na informação, e no dia 18 vou estar em Lunda Sul também participando de um fórum internacional de mulheres, que vai ser fantástica a oportunidade. Sucesso. Muito Hugo, legal. eu gostaria, né, da sua despedida para os nossos ouvintes, mas queria que você saudasse o Francisco Carlos, que fez a apresentação do seu curso e ganhou o grau 19. Parabéns a você, parabéns à sua família, porque você é um exemplo para muitos e muitos jovens angolanos. Na verdade, eu acompanho os estagiários e os formandos lá da empresa, né? Hoje, duas pessoas que trabalham com a gente tiraram o grau 16. Um deixou eu ir, porque eu fui analisar a situação. A outra, pelo que eu analisei, ela pediu para não ir. Entendeu? Me embarreirou para não ir. Mas, Francisco, parabéns. É importante isso. Quando você fala aí 19, né? Não é um número normal lá no Brasil, a gente só trabalha até 10, né? Então você teria 9,5 de matéria, quer dizer, quase na sua totalidade. Isso é independente da formação, MBA, mestrado, o que seja, isso é um desafio
e você subiu um degrau. Não vou te dizer que você está lá no topo, ainda falta muita coisa para você chegar na tua escada. Cada um tem sua escada e cada um escolhe a quantidade de degraus que quer subir. Segura, entendeu? Francisco. Exatamente. Então, parabéns. Pedindo a todos aqui, professor, a minha afilhada, o rapaz que está aqui fazendo a nossa parte de audiovisual aqui, e aos grandes ouvintes que hoje tiveram uma aula de excelência, de como fazer atendimento. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Brasil Angola, parceria que faz. Hoje aprendemos o atendimento vai muito além da simples prestação de serviço. Atender bem e reconhecer a dignidade das pessoas, construir confiança, criar relacionamentos duradouros é gerar valor para as empresas, instituições e para toda a sociedade. A excelência no atendimento não nasce apenas do conhecimento técnico. Ele nasce na empatia, da escuta, do respeito, da capacidade de compreender que, em cada contato humano, existe uma oportunidade de transformar experiências e abrir portas para novos caminhos. Agradecemos profundamente a nossa querida convidada, Regina Célia da Silva Dias Mestre, pela partilha de sua inspiradora trajetória, pelas valiosas reflexões deixadas aos nossos ouvintes. Que Angola e Brasil continuem a fortalecer esta parceria através do conhecimento, do empreendedorismo, da formação de pessoas cada vez mais preparadas para servir, liderar e transformar. Porque o futuro pertencerá às organizações que compreenderem uma verdade simples e poderosa. A excelência do atendimento não é uma diferencial. Eu quero deixar essa mensagem de otimismo e dizer que cada vez mais temos que ser melhor, apostarmos na formação para ter mais oportunidades, crescimento. Me sigam nas minhas páginas Regina Mestre Formação, que eu coloco lá todos os dias dicas de atendimento, de vendas e também a minha agenda com as próprias formações, tá? É um prazer, muitíssimo obrigada. Estaremos juntos em outras oportunidades e instituições, empresas invistam mesmo na formação dos seus quadros pessoais. Fique com Deus. Brasil Angola, parceria que faz. Dois países irmãos, a partir das 17 horas, aqui na emissora católica de Angola, 97.5 FM.